disciplina e hoje nós vamos falar sobre as anomalias congênitas, né? Anomalia é tudo que é anormal, irregular, né, de um corpo, um fenômeno, uma formação. Congênita, né, geralmente vem de hereditário, então anomalia congênita é uma irregularidade, né, hereditária. São malformações, né, que decorrem de alguma falha no desenvolvimento, principalmente na fase embrionária, que estão presentes no nascimento de um indivíduo. Os dados epidemiológicos trazem para a gente que aproximadamente de 3 a 4% dos recém-nascidos eles apresentam um defeito, né, congênito, uma anormalidade congênita muito importante, e 7,5% das crianças em torno dos 5 anos, né? Sendo que alguns desses defeitos eles são descobertos durante o crescimento, né, dessa criança. Essas anomalias elas são diagnosticadas na estrutura de órgãos e ou sistemas, né, em aproximadamente 7,5% das crianças em torno dos 5 anos, e estão presentes na criança, né, por ocasião do nascimento. Embora a causa, né, da grande maioria das anomalias ainda não se conhece, nós podemos dizer que existem alguns fatores que aumentam ainda mais o risco para que essas anomalias aconteçam, né? Uma doença da mãe durante a gestação, como a rubéola, toxoplasmose, a sífilis, alguns medicamentos, como os corticoides, fenobarbital, podem vir a causar uma anomalia congênita. Quando a mãe, né, ela de alguma forma, seja por razões de trabalho, seja por razões ocasionais, ela venha a se expor à radiação ionizante, né, que são ondas, né, eletromagnéticas com energia suficiente para alterar a estrutura de qualquer órgão, de qualquer corpo. Nós chamamos de radiações ionizantes, né? Ela pode até vir a matar, né, a própria célula. Carências nutricionais, né, principalmente ali nos primeiros meses de gestação. Então, se a mãe ela não se alimenta bem, também pode vir a desenvolver uma anomalia congênita no seu bebê. O próprio fator hereditário, né, se for, por exemplo, genético, o alcoolismo, né, o fumo, o uso de drogas, a poluição ambiental, alguns fatores desconhecidos, né? Nessa poluição ambiental, por exemplo, está, né, o risco de ser contaminado por herbicidas, por agrotóxicos. Se a mãe sofre algum traumatismo durante a gestação, também vem, né, a desenvolver uma malformação nessas crianças, nesses indivíduos. Uma delas, né, é a fissura labial e ou palatina, né? A fissura labial, né, e a fenda palatina, que são conhecidas popularmente como lábio leporino e goela de lobo, né? O lábio leporino, ele é conhecido assim, né, porque lembra a boca de uma lebre, né? Consiste nessa fissura no lábio. São malformações congênitas, tem várias apresentações, ocorre ali durante o desenvolvimento do embrião. Tem maior incidência, né, na etnia amarela, menor incidência na etnia negra. Causam problemas funcionais no processo de alimentação do recém-nascido, na autoimagem da criança. Então,
Além de, na autoimagem, né, a gente depois vai ver algumas imagens, ela também causa problemas funcionais, porque impossibilita que essa criança, que esse indivíduo, ele se alimente, né, corretamente. Então, né, a fissura labial ou lábio leporino é uma abertura que começa sempre na lateral do lábio superior, né, ou seja, no lábio por cima, se divide em dois segmentos. Muitas vezes essa falha no fechamento das estruturas ela vem se restringir ao lábio, né? Ou seja, pode acontecer só no lábio, como a gente está vendo nessa primeira imagem, ou ela pode se estender, né, até o sulco entre os dentes incisivo, lateral e canino, atingir a gengiva, o maxilar superior e alcançar o nariz, como a gente pode ver na segunda imagem aí do lado. A fenda palatina, né, já é uma abertura que pode atingir todo o céu da boca e a base do nariz, estabelecendo uma comunicação direta entre um e o outro. Né? Então, é um pouquinho mais adiante. Né? Pode ser responsável também pela ocorrência da úvula bífida. Né? O que é a úvula? É essa campainha, né, da garganta que a gente está vendo aí nessa imagem abaixo. Às vezes essa variação de tamanho ela é pequena, né, o que pode também gerar um atraso, uma descoberta no diagnóstico para saber se realmente essa criança, né, ela está com uma úvula bífida. Ainda não se conhecem, né, as causas dessas anomalias, né, da fenda palatina e do lábio leporino. Essas anomalias elas podem afetar um ou dois lados da região orofacial. Pode ocorrer isoladamente, né, ou seja, somente o lábio leporino, somente a fenda palatina, ou elas podem vir acompanhadas, né, lábio leporino e fenda palatina. A literatura traz para a gente, né, que mesmo não conhecendo as causas dessas anomalias, existem alguns fatores de risco, né, que podem estar envolvidos na manifestação, no aparecimento, no surgimento dessas duas malformações. Deficiências nutricionais, algumas doenças maternas durante a gestação, radiação, certos medicamentos, álcool, fumo, hereditariedade. A literatura traz também para a gente que a cada 650 crianças que são nascidas vivas, né, no nosso país, por exemplo, uma delas vai apresentar esse problema, né, devido a esses fatores de riscos aí que podem vir a acontecer. Qual é o tratamento? Né? As fissuras labiopalatinas, elas não são alterações, né, de caráter estético apenas, ou seja, não são alterações que vai deixar somente, né, o rosto daquela pessoa mal formado. Né? São a causa de problemas de saúde um pouquinho maiores, má nutrição, pode vir a apresentar distúrbios respiratórios, distúrbios na fala, na audição, infecções crônicas, alterações na dentição, né, nos dentes desse indivíduo. Da mesma forma, elas provocam problemas também emocionais, de sociabilidade, de autoestima. Por isso, né, o tratamento ele deve ter uma abordagem multidisciplinar, isso é, com vários profissionais, com a participação de especialistas de várias áreas, de cirurgia plástica, de otorrinolaringologia, de odontologia, de fonoaudiologia, da enfermagem, né, que vai estar ali presente no cuidado desses indivíduos que sofrem com essas malformações. No pré-operatório, né, a enfermagem, porque essas crianças, né, elas vão passar pela cirurgia, né,
Então, no pré-operatório, a enfermagem ela deve apoiar os pais, orientar quanto ao problema, quanto ao tratamento. Os pais e a criança, elas devem ser assistidas, né, por um profissional de psicologia antes e após a cirurgia, né, para tentar minimizar a ansiedade, os receios que todas as pessoas têm em relação às cirurgias, qualquer uma que seja. Cuidados com a alimentação da criança, né? A enfermagem ela também tem que buscar utilizar uma capacidade de adaptar a criança, né, para a alimentação, evitando o uso de sonda nasogástrica. O aleitamento materno ele deve ser incentivado, né? Nós sabemos que o aleitamento materno, o leite materno, ele é muito importante, né, nessa fase dos primeiros dias da criança. Nos casos, né, em que há dificuldade de sucção, né, no caso onde o bebê não consegue sugar o leite, o bico do peito, o leite materno ele deve ser oferecido em uma colher, num copinho e até, né, se for possível, mesmo a gente tentando evitar o uso da sonda, por sonda também, né? A cirurgia, né, ela deve ser realizada a partir dos 3 meses de idade, considerando o estado nutricional da criança, né? Nos casos da fenda palatina, né, que é no palato, o fechamento completo ele é seguido por etapas, né, realizado em etapas. Por quê? Porque isso vai assegurar a integridade do arcabouço do ósseo, né, ou seja, do osso que ali está presente, né, na estrutura orofacial daquela criança. E também, né, vai assegurar a funcionalidade da musculatura, assim também, né, vai evitar a deficiência de respiração, a voz anasalada. Geralmente, né, primeiro vai se fechar o palácio ósseo anterior, né, para poder alongá-lo, para depois dar continuidade ao tratamento. Quando eu falo de palácio ósseo anterior, eu estou falando de anatomia, né? Vocês já tiveram essa disciplina, então eu não preciso estar retornando a este assunto, porque já é do conhecimento de vocês a anatomia humana. A conduta preconizada, né, o que se preconiza, é realizar a cirurgia nem cedo demais, né, para não afetar o crescimento do osso, e nem tarde demais para não prejudicar a fala daquele bebê, daquele indivíduo, daquela criança. Enquanto, por exemplo, se espera pelo final da reconstituição, as crianças, né, elas podem usar um aparelho ortodôntico que vai cobrir a fenda palatina e assim vai permitir que ela se alimente. O tratamento do lábio leporino, né, e da fenda palatina é longo, né, é muito longo e ele só termina com a consolidação total dos ossos da face aos 17, 18 anos, mais ou menos. Então é muito longo, né, esse tratamento. E durante todo esse tempo, os indivíduos que são portadores de fissuras oronasais, elas devem ser acompanhadas por vários especialistas, né, em diferentes áreas, como eu falei. Cirurgiões plásticos, fonoaudiólogo, ortodontistas, a enfermagem que vai cuidar do cuidado dessas crianças. Após a cirurgia, né, a assistência da enfermagem é o apoio, né, e a orientação à mãe e à criança sobre as condutas que elas devem seguir depois da cirurgia, observar o jejum da cirurgia, estar sempre atento, né, para o início da alimentação, que será no início, né, semilíquida, né, para que o bebê, para que aquela criança, ela comece, né, a se adaptar com a alimentação. Deve evitar que a criança toque no lugar da sutura. Se for necessário, fazer uma contenção, né, com o uso de luvas na criança. Evitar que essa criança chore devido ao aumento, a tensão que vai estar ali na sutura, então tem que evitar que ela chore. Orientar para ela soprar, chupar, falar, né?
rir, oferecer os alimentos como na seringa, né, ou na colher, evitar tocar dentro da boca da criança, né, até para evitar infecções, evitar qualquer tipo de trauma que possa vir a acontecer. Após cada refeição, né, deve-se realizar a higiene da cavidade oral, né, ali naquela sutura, com suavidade, usando a solução indicada na prescrição. Então, vai estar indicado na prescrição qual solução que nós devemos usar para fazer essa higiene oral dessa criança. Em muitos casos é o clorexidine, né? Nunca deixar formar crostas no local da sutura, né? Então sempre fazer o curativo correto, nunca deixar formar aquelas crostas que a gente viu que pode vir a acometer as crianças. Manter a criança sempre hidratada, encorajar, orientar a mãe a participar dessa assistência à criança para que ela continue, né, ali quando ela for para casa, quando ela estiver alta, proporcionar atividades lúdicas, né, atividades que vai de alguma forma minimizar a ansiedade da criança, né, como brinquedo, objetos coloridos, né, doutores da alegria, que são atividades que vai amenizar, né, de alguma forma, o fato daquela criança estar internada, ter passado por uma cirurgia. Outra, né, anomalia congênita é a atresia de esôfago, né, que é caracterizada pela interrupção do desenvolvimento do esôfago durante 3 e 4 semanas de gestação, mais ou menos. Isso vai impedir o trânsito, né, livre e contínuo da faringe até o estômago. Frequentemente, essa atresia de esôfago está acompanhada, né, de uma fístula traqueoesofágica, que é, né, essa comunicação anormal entre a traqueia, né, e o esôfago, né? Quando a gente fala de fístula, né, é essa conexão anormal, né, entre órgãos. No período pré-natal, né, o feto portador de atresia de esôfago, ele já pode ser identificado, né, por meio da ultrassonografia, porque vai, né, apresentar uma diminuição ou uma ausência na bolha gástrica. Isso vai estar associado, né, com a presença de polidrâmino, que é o aumento do líquido amniótico. Então vai ter um aumento no líquido amniótico ali por volta do PB, e isso vai fazer com que o diagnóstico, né, já seja preciso ali, né, no pré-natal. A incidência de atresia de esôfago, né, ela varia de né, por exemplo, de 2.500 a 4.500 nascidos vivos. A literatura traz que existem estudos, né, que vai mostrar uma predominância de atresia de esôfago no sexo masculino, né, com uma taxa de 1,2% mais ou menos em relação às mulheres. No nascimento, o diagnóstico ele é feito já ali na sala de parto, né, pelo neonatologista, devido à impossibilidade de progressão da sonda orogástrica. Né, então, a sonda orogástrica ela não consegue progredir, não consegue chegar até o estômago, vai ter uma resistência e, né, já vai estar ali presente nas primeiras horas da criança. Uma manifestação clínica comum, né, para se dar o diagnóstico é a excessiva salivação. Quando não é diagnosticado na sala de parto, pode provocar tosse, pode provocar cianose, pode provocar falta de ar nessa criança, né, sufocação, ela vai aspirar o leite materno no início da alimentação e isso vai trazer mais riscos ainda para ela. Como vocês podem ver, né, na nossa anatomia normal, aqui em cima, né, nessa primeira imagem em cima, né, a traqueia, o esôfago, né, ligado
ao estômago. Quando há uma atresia, é como vocês podem ver, né? Nessa segunda imagem aí em cima, onde o esôfago ele não está ligado não, tem esse corte, né? Não há um ligamento, há uma ruptura. E uma fístula, né? Esôfago traqueal é quando está ligado, como vocês podem ver, o esôfago à traqueia, né? Possui uma atresia e uma fístula superior, pode possuir uma atresia e uma fístula inferior, e uma atresia e uma fístula dupla, né? Onde ela vai estar ligada na traqueia, tanto superior quanto inferior. Os cuidados que a enfermagem vai ter no pré-operatório, né? Porque essa criança ela vai precisar passar por uma cirurgia. Então, como sempre, nós vamos orientar essa família, né? Quanto à atresia, o que ela significa, quais os malefícios que ela pode trazer para essa criança e quais os benefícios que a cirurgia vai trazer para essa criança, né? Nós vamos elevar a cabeceira da criança de 20 a 30 graus, mais ou menos, para que essa criança, né, não, como há um excesso de salivação, essa criança ela não broncoaspirar, né, as secreções da nasofaringe, e se for necessário aspirar essas secreções, vai administrar oxigênio prescrito se for necessário, vai atentar para o estado de hidratação dessa criança, vamos controlar, né, a temperatura, a frequência respiratória, os batimentos cardíacos, vamos observar, anotar a cor e a quantidade das secreções que são aspiradas e observar, né, a ocorrência de qualquer alteração e relatar imediatamente. Isso no pré-operatório. No pós-operatório, assim que essa criança ela sair da sala de cirurgia, nós vamos começar a observar os sinais que vão complicar, né, aquela cirurgia e qualquer alteração, né? Ela vai ter o risco de ter uma febre, de pegar uma infecção, então a gente vai ali observar esses sinais. Vamos observar também a necessidade de aspirar, né, as secreções nasofaríngeas e os sinais de obstrução das vias aéreas. Quais são os sinais de obstrução das vias aéreas? Cianose, dispneia, a mudança frequente de decúbito, né? Então a gente vai mudar sempre essa criança de decúbito lateral, decúbito lateral direito, lateral esquerdo, frontal, dorsal. Vamos estar sempre mudando essa criança de decúbito, mantendo sempre a cabeceira e o tórax elevado, 20 a 30 graus. Vamos manter ali acessível, né? Um equipamento de emergência, um aspirador, um catéter, né? As cânulas endotraqueais, o laringoscópio, um oxigênio, para que, se for necessário, né, venha a ocorrer alguma emergência, está ali próximo, está mais acessível. Vamos garantir uma boa hidratação da criança, observando sempre a prescrição. Quando possível, né, a alimentação ela deve ser em posição semi-sentada e oferecida lentamente. Manter uma higiene oral satisfatória e encorajar, claro, a participação dos pais, né, na assistência à criança quando possível. Outra anomalia congênita que também faz parte é a imperfusão anal, né, ou ânus perfurado, né? É uma anomalia congênita na formação do canal anorretal, né, ou na localização do ânus dentro do períneo. Então, como vocês podem ver nessa imagem, né, há uma ausência, né, da abertura do ânus. Então, o ânus ele não vem aberto, né, não tem esse canal anorretal aberto.
Os sinais e sintomas, como eu falei, é essa ausência de abertura anal que vai ser ali observada, né, na sala de parto, assim que for fazer o exame físico dessa criança. Não vai ter a presença do mecônio, né, que é as primeiras fezes do bebê, ou a presença do mecônio em um local anômalo, né, o mecônio saindo por outros lugares. A urina vai estar esverdeada. Esse bebê ele vai apresentar uma distensão abdominal, vai apresentar uma fístula, né, a presença de uma fístula, de uma conexão anormal, né? No sexo masculino, essa imperfuração vai estar entre o reto e trato urinário, entre o escroto, entre o períneo, e no sexo feminino vai estar entre o reto e a vagina, né? Ou também entre o reto e o períneo. Essa criança vai precisar passar por uma cirurgia, né? O tratamento correto é uma correção cirúrgica, então ela vai passar por uma cirurgia onde vai se corrigir essa anomalia. Em geral, né, a dieta ela é suspensa no pré-operatório, então esse bebê não vai poder se alimentar. Pode ser necessário instalar uma sonda nasogástrica, né, para descomprimir o estômago, como ela apresenta, né, uma distensão abdominal por conta dessa retenção do mecônio que pode não sair, por exemplo, por outros lugares. Então vai ser necessário instalar uma sonda nasogástrica, né, para drenar essas secreções, esses líquidos que estão ali presentes no estômago. Vamos, claro, né, verificar todos os sinais vitais, observar como está, né, o coração, a frequência respiratória dessa criança, manter a higiene satisfatória dela, para ela poder fazer a cirurgia para evitar infecções. No pós-operatório, né, vamos manter a criança na posição indicada pelo cirurgião, né, o cirurgião que vai indicar a posição que vai ser necessária para essa criança ficar, expor o períneo ao ar, né, então nós vamos expor a parte perianal, né, perinar do bebê ao ar ambiente, evitar uma pressão sobre aquele períneo, então evitar, né, colocar fraldas apertadas, evitar roupas demais, né, então esse bebê durante o pós-operatório ele vai ficar nessa observação. Manter a higiene rigorosa do períneo e da genitália externa. Se for o caso, né, de ouvir uma colostomia, né, manter os cuidados apropriados, né, para essa condição, né? O que é colostomia, né? A colostomia, ela é a abertura, provavelmente vocês já devem ter estudado sobre colostomia em clínica cirúrgica, né? Que é a abertura, né, do colo, que é a parte mais longa do intestino, né? Essa abertura, ela é feita através, né, da parede abdominal, né, onde a parte, né, mais grossa do intestino, o cólon, ele vai ser exteriorizado para fora, né? A finalidade da colostomia, né, é desviar a saída, né, das fezes ou de qualquer conteúdo fecal, né, que não tem como sair pelo ânus, no caso, por conta, né, dessa imperfuração, e vai ser encaixada ali, né, uma bolsa, né? Essa bolsa de colostomia, né, vai ser usada temporariamente, né, para proteger, né, que essa criança ela venha a ser infectada. Vamos garantir uma boa nutrição, a hidratação da criança, orientar os pais, né, sobre o tratamento, a assistência à criança. E sempre que eles estiverem com alguma dúvida, nós estaremos ali para sanar essas dúvidas. Outra causa, né, genética que pode vir a surgir é a hipospádia, né, que é uma posição anormal da abertura do meato urinário, né? Então, o meato urinário ele vai estar em uma posição
anormal, né? A uretra ela, né, vai se abrir na superfície ventral do pênis, ou seja, na parte de baixo. Pode ser também no corpo do pênis, na base, né, ou até mesmo no períneo. Essa alteração, né, ela pode ser acompanhada por outra alteração no prepúcio, né, que é a pele que recobre a cabeça do pênis, né, que recobre a glande. Em alguns casos, ao ficar, né, o pênis quando ele fica ereto, ele vai apresentar uma curvatura para baixo, em direção à bolsa escrotal, em direção ao saco escrotal. Nos casos mais graves, impossibilita a procriação, né? Ou seja, impossibilita que esse indivíduo do sexo masculino tenha filhos. No sexo feminino, né? Essa anomalia é bem rara, né? Mas quando ocorre, a abertura uretral se encontra na vagina, né? A correção ela é através de cirurgia plástica, né, podendo ser necessárias cirurgias até a obtenção do melhor resultado possível. Então é dessa forma, né, nessa primeira imagem. Essa é a hipospádia, né, a abertura da uretra nessa superfície ventral, na parte de baixo, na parte superior, na parte do meio, né? E em outros casos ela pode chegar até o períneo, né, que fica próximo ao ânus, essa região entre o ânus e a bolsa escrotal. No pré-operatório, né, nós vamos orientar os pais, esclarecer as dúvidas dele, reduzir a ansiedade, né, porque toda cirurgia ela gera ansiedade tanto para os pais quanto para a criança, principalmente, né, para a criança que não entende muitas vezes o que está acontecendo. Verificar a necessidade da assistência da psicologia, porque eles vão precisar, né, de um psicólogo orientando eles quanto às necessidades emocionais e psicológicas. Encaminhar os exames que são necessários, né, com brevidade para os cirurgiões. Nessa imagem, né, vocês podem ver a etapa, né, que eles seguem para a correção do meato urinário. Vocês podem ver com mais calma. No pós-operatório, né, vai se atentar para os sinais de complicação, né, alteração de sinais vitais, se esse bebê ele apresenta uma né, frequência respiratória muito, né, preocupante, onde ele pode vir a apresentar uma cianose, se essa criança ela apresenta febre. E toda e qualquer alteração deve ser comunicada ao enfermeiro que tiver de plantão, né? Observar, anotar a diurese da criança, o volume, a cor. Perdão, pessoal, dei um bocejo aqui. O volume, a cor, a presença de resíduos. Em caso de, né, houver um cateterismo vesical, que é a sonda, manter, né, num nível inferior ao da bexiga, então tem que estar um pouquinho mais abaixo para não ter uma retenção, não voltar, né? Não permitir que haja refluxo de urina, né, do coletor para a sonda. Preferir o uso de coletor de urina de sistema fechado. Ao fazer a irrigação da sonda, observar rigorosamente a técnica séptica, né, para evitar que contamine aquela sonda, para evitar que haja uma infecção. Atentar para os sinais de complicações, né, alterações, incentivar a ingestão de líquidos, né, para oferecer a diurese e evitar obstrução da sonda, promover a higiene rigorosa da criança, providenciar a realização do curativo, observar as orientações, as prescrições médicas, administrar os medicamentos que vão ser prescritos, né,
obedecer rigorosamente ao horário daquelas medicações, principalmente dos antibióticos, que nós vamos ter uma aula somente sobre a administração de medicamentos em pediatria, lavar rigorosamente as mãos, para prevenir infecções. Então, essas são alguns cuidados, que nós devemos ter no pós-operatório de crianças que passaram por uma cirurgia de uma hipospádia. A hidrocefalia, A hidrocefalia também é uma anomalia congênita. Ela consiste, no excesso, de líquor dentro da cavidade intracraniana e no consequente, por conta desse excesso de líquido, vai aumentar o tamanho da cabeça da criança. Existe ainda uma parte do líquido que vai circular ao longo da espinha da medula óssea. Na maioria das vezes, esta hidrocefalia e essa presença de líquido na medula óssea vai estar associado ao aparecimento de espinha bífida, que nós vamos ver também logo adiante. A hidrocefalia ela pode resultar de excesso de produção de LCR. O que é o LCR? É o líquido cefalorraquidiano, que é um fluido corporal, estéreo, tem uma aparência clara, ela fica ali na cabeça, nos espaços subaracnoides, no cérebro, para ser mais específico, entre as membranas, aracnoide, pia mater, das meninges. Isso é anatomia, que vocês também tiveram. Ou por obstrução, quando é impedida a circulação ou a absorção desse líquido. Então, ela pode se resultar por conta disso. O excesso na produção de líquido cefalorraquidiano ou por conta de uma obstrução onde esse líquido é impedido de circular ou de absorver. Ela pode ocorrer através de 3 grandes causas: o aparecimento de espinha bífida, a prematuridade dos bebês e uma causa genética, que em circunstâncias muito raras pode vir a acontecer em causas genéticas. Embora ela possa ter um tratamento para a hidrocefalia, ela infelizmente pode vir a provocar problemas maiores, mais drásticos para essa criança, na aprendizagem, na concentração, no raciocínio lógico, na memória de curto prazo. Essa criança também vai sofrer problemas de coordenação, de organização, dificuldades de localização espaciotemporal, problemas relacionados com a motivação, com a puberdade. Ela vai apresentar uma puberdade precoce, dificuldades na visão, também pode vir a ocorrer. O tratamento, muitas vezes pode ser eficaz, sempre vai ser, quase sempre vai ser a cirurgia que vai ser o tratamento mais eficaz. Então, o que pode acontecer? Vai haver, a introdução de uma derivação da solução para impedir a acumulação de líquido cefalorraquidiano na cavidade cerebral e para que ali evite lesões, que vai decorrer dessa introdução, dessa derivação, Os sinais e sintomas no recém-nascido, Um recém-nascido que possui hidrocefalia, ele vai apresentar um crescimento exagerado da cabeça por conta desse aumento do líquido. Vai haver uma demora no fechamento das fontanelas ou das moleiras, As fontanelas ficam tensas e abauladas.
Sinais de aumento da pressão intracraniana, né? Por conta desse sinal do aumento da pressão intracraniana, esse recém-nascido vai apresentar vômito, choro agudo, vai apresentar uma alteração na pressão arterial, no pulso, na respiração, alterações nas pupilas, letargia, estupor e pode chegar também a apresentar um coma. O couro cabeludo fica muito liso, brilhante, com veias bastante visíveis, olhos em sol poente, né, como nós digamos assim, falhas no desenvolvimento físico, né, e ou mental. Em crianças maiores, vai apresentar dor de cabeça, né, cefaleia, vômitos, alterações no comportamento, uma visão dupla, pode apresentar estrabismo súbito, né, alterações das pupilas, alterações da marcha, ou seja, na forma de andar. Também pode vir a apresentar um coma e alterações também nos sinais vitais. Então, se essa criança ela for passar por uma cirurgia, né, quais são os cuidados que nós devemos ter antes da cirurgia? Medir, anotar o perímetro cefálico, né, dessa criança diariamente, observar os sinais de aumento da pressão intracraniana, né, se ela está apresentando vômito, se ela está chorando demais, se ela está apresentando uma diminuição, um aumento na pressão arterial, na respiração. Durante a alimentação, manter a criança com a cabeça bem apoiada, proteger a cabeça da criança e evitar traumatismos, né, por conta do devido peso desproporcional ao corpo, né, da criança. Explicar os procedimentos aos pais e à criança, proporcionar medidas para prevenir as escaras, né, porque essa criança, como ela pode estar em coma, ela vai ficar em estupor, ou seja, ela não, ou letárgica, não vai querer se mover, se levantar. Então, nós que vamos, né, estar mudando de decúbito, movimentando, então para prevenir, né, as escaras, as lesões por pressões, nós devemos fazer essas mudanças de decúbito. Em caso, né, de dificuldade para fechar as pálpebras, deve-se umedecer os olhos dessas crianças, dar apoio, né, nas necessidades emocionais, tanto da criança quanto dos familiares, e fazer, né, a monitorização dos sinais vitais. No pós-operatório, né, nós vamos continuar medindo o perímetro cefálico dessa criança, né, porque isso vai permitir avaliar se houve um funcionamento da válvula que foi introduzida, né, satisfatoriamente. Vamos manter essa criança em posição confortável, que não cause pressão sobre o local, né, onde se instalou cirurgicamente a válvula. Observar e anotar o volume dessa criança urinário durante 24 horas, a ingestão de líquido, a aceitação de alimentos, higienizar as mãos para que a gente, né, previna a infecção, observar e anotar os sinais de infecção, né, se ela está apresentando vermelhidão, se ela está apresentando febre, né? Observar sinais do aumento da pressão intracraniana e de desidratação, dispensar, né, sempre apoio emocional aos pais, à criança, é muito importante. Bom, a espinha bífida, né? A espinha bífida, ela, né, a gente conhece como a espinha bífida, né? Ou cindida, né? É uma divisão que vai se dar nas primeiras semanas da gravidez. As crianças portadoras, né, dessa espinha, elas podem apresentar dificuldades na coordenação, no aprendizado, no controle muscular, na mobilidade. Essa gravidade, né, dessa anomalia, ela pode, dependendo da localização dessa lesão,
ela pode afetar, né, alguns nervos, ela também pode fazer com que perca o controle da bexiga, do intestino. Então a função intestinal ela, né, vai ser controlada através de uma dieta alimentar adequada, no uso de medicação certa, né? E a espinha bífida, existem 3 tipos, né? A espinha bífida oculta, o defeito é apenas na parte do osso, né, das vértebras. A maioria desses portadores, né, das pessoas que apresentam, elas não têm nenhum sintoma. A única coisa que pode estar ali, né, é algum sinal cutâneo, né, na pele, como uma covinha na pele ou a presença de pelos ao nível da vértebra imperfeita. A meningocele, né, já são uma espinha bífida projetada para fora do canal da vértebra, forma um cisto, como vocês podem ver nessa imagem ao lado. Geralmente a medula, as raízes nervosas, elas são normais. A meningocele ela pode ocorrer em qualquer nível da medula, né, desde a nuca até a região sacrocígea. A mielomeningocele, né, é o tipo mais comum de espinha bífida, né, ocorre mais na altura da coluna lombosacra. As meninges e a medula elas são projetadas para fora do canal da vértebra, formando, como vocês podem ver nessas imagens, um saco. Né? Esse saco ele vai estar coberto por uma pele muito fina, que pode se romper, né, ainda dentro do útero ou após o nascimento. Esse rompimento, né, faz com que seja muito risco, né, para essa criança de infecção, né, principalmente a meningite, né, e que nós sabemos que é uma doença muito grave. É um tratamento cirúrgico, né, que vai ter como objetivo remover o cisto, né, o saco ali que está cheio de líquor, e fechar o local dessa lesão. Esse procedimento ele pode ser feito logo após o nascimento dessa criança já, né, para evitar qualquer outro tipo de complicação. Nós vamos, né, como enfermagem, colaborar com os pais na compreensão do problema, né, para facilitar a aceitação, orientar esses pais sobre a assistência que vai ser prestada. Como cuidados, nós vamos posicionar o bebê, né, em decúbito ventral, ou seja, ele vai ficar com a barriguinha para baixo, né, de barriga para baixo, para não pressionar o local da lesão, né, onde vai se evitar a ruptura desse saco. Observar essa posição de hora em hora, né, não colocar fralda, nem qualquer tipo de vestuário, cobertura diretamente sobre o local dessa lesão, até para evitar, né, alguma infecção. Usar sempre compressa estéreo, compressa úmida para cobrir essa lesão. Nós vamos sempre, né, observar se há alterações nessa espinha, se aumenta de tamanho, se há algum vazamento de líquor. Manter essa higiene desse bebê, né, principalmente nas nádegas, nos perínneos, na genitália, para prevenir a contaminação da lesão, né, e consequentemente uma infecção. Vamos observar o posicionamento adequado dos membros da criança, né, para se evitar uma deformidade. Realizar massagens, movimentos passivos nas áreas do corpo, onde o bebê não apresenta movimentos espontâneos. Estar sempre atento, né, para a presença de complicações, como, por exemplo, a hidrocefalia, como a gente viu, né? A espinha bífida ela está associada à hidrocefalia em alguns casos. No pós-operatório imediato, o bebê ele deve ser colocado em decúbito ventral, né, por conta até de uma coisa lógica, né, se essa cirurgia foi nas costas do bebê, né, na região lombar, então ele deve estar
barriguinha para baixo, né? Observar a ocorrência de alguma complicação, manter o curativo cirúrgico, que vai ser feito pela enfermagem, limpo, seco, manter também uma higiene cuidadosa sempre que o bebê for evacuar, observar, anotar, né, os sinais vitais, a cor, as alterações neurológicas, as condições do curativo, a frequência e o aspecto das eliminações, né, do xixi, do cocô e sinais de infecção. Bom, as cardiopatias congênitas, né? Cardio vem de coração, patias é patologia. Então, são doenças do coração congênitas, né? Que já são malformações anatômicas do coração ou dos grandes vasos que possuem, que estão ali, né, fazendo parte desse grande órgão e que estão presentes, né, ao nascimento do bebê. Uma cardiopatia congênita, né, uma doença do coração congênita, ela ocorre em 8 crianças em cada 1.000 nascidos vivos. E essas doenças elas podem ser leves, né, muitas vezes quase automáticas, e também, né, podem ser fatais, podem ser doenças graves. Elas se dividem em cardiopatias congênitas, cianóticas, né, são 2 grupos, e as acianóticas. As cianóticas, né, são aquelas que provocam, entre outros sinais, a cianose, né, ou seja, como a gente já viu sobre a cianose, né, que é a presença, né, de um azulamento, de um arroxeamento das extremidades. E a cianose, ela é um sinal clínico importante de gravidade, representando muitas vezes uma emergência clínica. As cardiopatias congênitas acianóticas são aquelas que não provocam cianoses. Elas têm uma grande variação de apresentação clínica, pode variar desde a ausência total de sintomas até um quadro de insuficiência cardíaca, né? Então, acredito que mesmo as cianóticas sendo perigosas, as acianóticas são mais perigosas ainda, porque dificulta, né, o diagnóstico por conta da ausência de sintomas, né, e por ela levar até uma insuficiência cardíaca. A etiologia, né, o que pode causar, né, é multicausal, ou seja, existem várias causas que podem vir a causar uma cardiopatia congênita. Fatores ambientais, fatores genéticos, uso de medicamentos, uso de drogas, uma doença materna, né, como diabetes, como lúpus, infecções como rubéola, sífilis, né, que possam interferir na formação do coração do feto, né, que vai ocorrer ali nas primeiras 8 semanas de gravidez, vai ocorrer a formação do coraçãozinho, né, do bebê. Então, nessas primeiras semanas, se a mãe, né, já tiver geneticamente algum fator que possa vir a desenvolver a cardiopatia, né, não tem como evitar, mas existem coisas que tem como evitar, né, como o uso de medicamentos, o uso de drogas. Se essa mãe possui diabetes, né, vai se fazer um controle rigoroso da glicemia capilar, da glicose dessa mulher, né, e as infecções como rubéola e sífilis podem ser evitadas também, então precisa-se, né, de um cuidado total. As manifestações, né, clínicas mais comuns nas cardiopatias é a dispneia e a fadiga ocasional, né, após qualquer esforço, a cianose acentuada ou generalizada, crises de hipóxia, né? Quando eu falo de cianose acentuada ou generalizada, então essa criança ela vai apresentar, né, um azulamento, um arroxeamento, né, ou na parte, né, dos dedinhos, na parte oronassal,
ou em todo o seu corpo ela vai apresentar, né, esse azulamento, esse arroxeamento. A hipóxia, né, que é a ausência de oxigênio suficiente no nosso órgão, né, para manter as funções do corpo, pode vir a ocorrer. A pressão arterial dessa criança ela vai estar elevada, vai ter dificuldade em crescer, em ganhar peso, dedos em forma de baquetas de tambor, né? Postura de cócoras, que vai ser adotada quando a criança já consegue caminhar. Então ela vai manter uma postura de cócoras, já é uma manifestação clínica de que essa criança possa estar, né, sofrendo com alguma doença do coração. E uma respiração rápida e superficial. Então, né, nos cuidados de enfermagem, conversar com a enfermeira e a equipe médica sobre o tratamento, observar e registrar o índice de tolerância da criança a exercícios, como ela pode se cansar aos esforços, então a gente vai, né, observar a presença de cianose, anotando as características, a duração, observar a respiração, né, com o tórax despido e registrar. Então a gente tem que deixar o bebê sem a roupinha para a gente observar a movimentação do tórax. Verificar os sinais vitais, né, com a criança calma, anotar esses sinais vitais, proporcionar recreação adequada à idade, ao repouso da criança, oferecer uma alimentação adequada, lenta, permitindo que essa criança ela tenha um descanso, realizar cuidadosamente todos os procedimentos, evitando riscos de infecção, né? Então seguir as técnicas assépticas, lavar sempre as mãos, preparar a criança para os procedimentos, né, diagnósticos e terapêuticos, como aliviando a ansiedade dessa criança. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês estudem bastante, tá? A gente se vê na próxima aula.